A alegria de podermos estar juntos a celebrar o amor maravilhoso de Jesus Cristo é de facto algo que vai além daquilo que nós podemos expressar, mas estamos muito felizes por podermos estar juntos. Grandes coisas o Senhor tem feito. Lembrávamos isso a semana passada, não é? E eu estou certo que durante esta semana o Senhor fez coisas grandes que nos faz e que nos remetem para a adoração e que fazem todo o sentido hoje, nesta manhã, juntos como sua igreja, podermos referir, lembrar, celebrar. Então a todos um forte abraço, é muito bom podermos então estarmos juntos, é um abraço virtual, mas um forte abraço em Cristo Jesus, o nosso Salvador, na sua graça e na sua paz e a alegria de podermos estar juntos. Celebrar e lembrar também com alegria aqueles que vão sendo abençoados com mais um ano de vida. Esta semana a irmã Rosa celebrou ontem mesmo o seu aniversário, mas ontem mesmo também, não estava na nossa lista, mas o irmão Aníbal também celebrou e hoje mesmo a nossa Isabela, ela está ali atrás, a Isabela hoje celebra o seu 4º aniversário. Estamos gratos por isso, pela família e também pelas bênçãos que o Senhor tem trazido sobre as suas vidas também. Continuamos e estamos num momento, como os irmãos sabem, num momento complicado no que diz respeito à pandemia. Vamos continuar a manter os nossos cuidados e as nossas proteções e o nosso distanciamento. Ainda assim, como sabem, no que diz respeito à possibilidade de nos reunirmos, nada foi alterado. Então vamos aproveitando, mantendo naturalmente os nossos cuidados de distanciamento, vamos manter os nossos habituais encontros, e que são ao domingo de manhã, aqui nesta oportunidade, também à quarta-feira às 8h30, os que puderem aproveitar o tempo de oração e estudo bíblico, tem sido também realmente muito bom, e os nossos jovens retomaram hoje, pelo segundo domingo consecutivo, às 10 horas, o seu encontro. Para os que podem estar presentes presencial, para os que não podem, tem estado disponível a possibilidade digital. Então é bom podermos desfrutar também deste tempo, e os jovens e adolescentes podem aproveitar esta oportunidade. E estes recursos que o Senhor nos tem dado, nós os celebramos e os agradecemos e os aproveitamos. E por isso queremos continuar a investir neles. Falando em recursos, o domingo passado levantámos a nossa oferta de missões nacionais, e eu queria desafiar os irmãos que não o puderam fazer no domingo passado, que o podem fazer. Para esse efeito, eu pedíamos só que possam usar um envelope específico para os nossos irmãos tesoureiros poderem ter essa identificação. Se precisarem, falem com o irmão Carlos, com o irmão Fernando, e eles podem providenciar esse envelope. Para os irmãos que não estão aqui, que nos acompanham lá em casa, que não podem estar
presencialmente aqui, podem fazê-lo também, hoje em dia a tecnologia também nos permite isso, podem fazê-lo por transferência. No vídeo que é disponibilizado do culto, no fim está lá também informação sobre o NIB da Igreja e, portanto, podem fazê-lo, e queria mesmo desafiar a que possamos também, desta forma, continuar os nossos compromissos com a Igreja, também neste aspecto. Estas últimas semanas, como eu já referi aos irmãos, têm sido semanas em que temos tido necessidade de fazer face a uma série de aspectos práticos também no que diz respeito ao nosso edifício. Resolvemos finalmente a questão e o problema que tínhamos com o abastecimento de água. Podem verificar que temos as nossas portas agora com as fechaduras de segurança, que eram realmente muito úteis e necessárias para uma situação de emergência. Então, estas são, entre muitas outras, as necessidades que temos que ir suprindo e os nossos, obviamente, e acima de tudo os nossos compromissos financeiros com missões com os quais nós queremos e com a cooperação que queremos manter. E falando em cooperação, amados, e também falando em alguns motivos de oração que queremos desde já também ir colocando no coração dos irmãos, este fim de semana celebramos 100 anos do início da organização da nossa convenção. Foi em 1920 que esse momento aconteceu, nos dias 17 a 19 de novembro de 1920, lá no Tabernáculo no Porto, 4 igrejas reuniram-se e a partir desse primeiro grupo, a primeira igreja, o Tabernáculo, a primeira igreja batista no Porto, a igreja de Tondela, a igreja de Viseu e também a igreja de Leiria, a igreja de Parceiros, nessa altura estas 4 igrejas reuniram-se, liderados pelo irmão Joseph Jones, e assim deram início à convenção. E a convenção tem sido um instrumento de bênção. Hoje somos 74 igrejas e mais algumas missões, e ao longo destes 100 anos são incontáveis as vidas que o Senhor transformou, resgatou através da intervenção e desta instrumentalização da Convenção e das suas igrejas. E somos muito gratos por todos aqueles que no passado investiram e que hoje também continuam a investir. Para nós é de facto uma marca evidente do cuidado, da fidelidade do Senhor e um privilégio para nós, enquanto igrejas, de podermos ser parte deste trabalho que o Senhor tem desenvolvido aqui no nosso país. Eu queria desafiar os irmãos que têm acesso à internet, podem no YouTube ir ao canal Convenção Batista Portuguesa e está lá uma bonita celebração que ontem foi preparada para lembrar e celebrar os 100 anos da Convenção. Então podem desta forma também participar e poder ouvir o testemunho de muitos irmãos. Houve um testemunho que me tocou particularmente, a irmã Betty Tennyson. Eu não sei se os irmãos aqui têm uma noção. A irmã Betty Tennyson, com 95 anos, com um português excelente ainda, deu uma saudação lá dos Estados Unidos. O casal Tennyson foi um casal que, vindo como missionários dos Estados Unidos e talvez dos missionários que mais tempo tiveram aqui, tiveram uma importância fundamental. Na minha formação pessoal particular foi muito importante a vida deles, mas para o reino aqui, para as igrejas, para a convenção, foram de um investimento extraordinário. O pastor Tennyson já está na glória, a irmã Betty, fiquei impressionado com o discernimento, ainda o bom português que ela tem. Também o pastor Norman Harrell e a sua esposa puderam saudar. São momentos realmente muito importantes para nós lembrarmos e celebrarmos, porque são expressão do cuidado e do amor de Deus para nós. Então vamos, se os irmãos puderem, aproveitar e vamos ser gratos por esta bênção. Mas em oração também temos que nos cuidar, pedindo ao Senhor que nos vá consolando. E esta semana a Marina viu subitamente partir 2 dos seus tios, o tio João e a tia Laurinda. Oramos para que o Senhor console o coração da família e também o nosso irmão Fernando Damas, que não está ainda connosco. Ele viu partir também a avó Laura, lá na Ilha Terceira, e naturalmente são momentos em que dependemos do cuidado e do consolo do Senhor e oramos pela vida destes nossos irmãos e suas famílias. E acrescentando a estes assuntos os nossos queridos irmãos que estão mais doentes. Há poucos minutos mesmo, a Estela mandou-me uma mensagem e, surpreendentemente, a nossa pequena Débora, ontem testou positivo para o Covid. E apesar de estar assintomática, não deixa de ser uma preocupação e, obviamente, obriga a que imediatamente a família fique isolada. Mas este é
entre outros casos. O Tony também teve contactos e está mais afastado. Outros irmãos começam a ter nas famílias e nos seus contactos mais próximos pessoas que tiveram ou tiveram em contacto ou estão com o vírus e, portanto, esta é uma realidade com a qual temos que lidar agora nas próximas semanas. Vamos orar e pedir que o Senhor possa continuar a cuidar e a abençoar. Tem que ser portador de um abraço do irmão Alcino. Ele, esta semana falando com ele, é daqueles irmãos que sente muito, como todos os outros que não podem estar aqui presenciais e não tendo acesso à tecnologia, sente muito a ausência da Igreja e a proximidade com a Igreja. Ele pediu-me para ser portador de um abraço para os irmãos e, se os irmãos tiverem a oportunidade, podem fazer uma chamada. Ele certamente receberá a chamada com muita alegria. Vamos continuar, entre outros irmãos, a cuidá-los com as nossas orações e também com o nosso amor. São razões mais do que suficientes para irmos à presença do Senhor em gratidão, em louvor, mas acima de tudo, perceber que em cada um destes assuntos que agora partilhamos e outros que estão no nosso coração, o Senhor Jesus Cristo é Senhor e Rei em todas as coisas e por isso queremos dirigir a Ele o nosso louvor. Ele merece toda a honra, Ele tem feito milagres, Ele está a agir na nossa vida e por isso queremos neste momento dirigir os nossos corações. Vamos ficar de pé e vamos à presença do Senhor em oração de louvor, de gratidão, de consagração também. Pai querido, nós estamos na Tua presença mais uma vez e somos tão gratos por este privilégio que Tu nos dás, enquanto Igreja, de podermos estar juntos, os que estamos aqui fisicamente, alguns irmãos à distância, mas no meio de todas estas circunstâncias, a graça que Tu nos dás de podermos continuar a ser Igreja e a podermos desfrutar da proximidade uns com os outros, mas acima de tudo, da intimidade e proximidade contigo. Pai, queremos Te louvar porque Tu és um Deus de proximidade, de intimidade e Tu Te fazes presente nas nossas vidas. Te agradecemos o amor do Teu Filho Jesus Cristo, a presença e a ação sobrenatural do Teu Santo Espírito nas nossas vidas. E por isso aqui estamos na Tua presença para Te honrar e para glorificar o Teu santo nome. Te pedimos que Tu possas realmente agir, tocar, falar, intervir nas nossas vidas neste momento. Que possas também receber o nosso louvor, a nossa adoração que Te queremos entregar nesta hora e pedimos-te, Pai querido, também que possas cuidar de cada um de nós, cuidar dos nossos irmãos que não podem estar aqui. Lembramos particularmente dos nossos irmãos doentes, alguns em situações bem mais complicadas e difíceis que Tu tão bem conheces. Nós os entregamos aos Teus cuidados e a vida de todos aqueles que já aqui referimos, Pai, como preocupação, mas acima de tudo como, ó Pai, vidas que sabemos que estão a ser cuidadas por Ti, nós as entregamos e descansamos no Teu santo e precioso e perfeito cuidado. Ó Pai, traz sobre nós o Teu consolo, particularmente sobre a vida daqueles que têm vivido e estão a lidar com situações mais difíceis, aqueles que perderam os seus entes queridos, aqueles que estão a lidar com problemas, ó Pai, nas suas vidas, as suas dificuldades. Queremos e precisamos de descansar em Ti, por isso clamamos pela Tua graça, pela Tua intervenção. Pai, manifesta-te no nosso meio, recebe o nosso louvor, fala aos nossos corações, Te pedimos. Tudo isto nós entregamos e levamos a Ti no nome santo e bendito do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. E amados, nós vamos continuar o nosso tempo de louvor, de adoração, o nosso grupo de louvor, e a Paula vai nos dirigir neste tempo. Muito bom dia. Nós, apesar destes tempos difíceis que estamos a atravessar, nós estamos a ser compensados com os belos dias de sol. Isto dá-nos boa disposição, também nos ajuda. No nosso dia-a-dia estamos mais dispostos para enfrentarmos o dia, seja mais difícil ou menos difícil, mas dá-nos alguma boa disposição. Então, nós vamos começar o nosso período de louvor também com uma boa disposição e vamos fazer a nossa primeira leitura, que encontra-se em Romanos 8, dos versículos 35 ao versículo 37. Vamos fazer esta leitura um pouquinho mais assim. Ai, depois fica longe de ti, não? Então diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de Ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou.
Isto também nos dá ânimo, não dá, meus irmãos? É a palavra de Deus também, juntamente com o sol, ou com a chuva, ou com o vento, o que quer que venha, que nos dá ânimo para o dia-a-dia. E Jesus disse lá em João, capítulo 17, versículo 15, o seguinte. O que é que isto quer dizer? Nós estamos no mundo, os males estão cá e nós levamos com eles, se tiver que ser, não é? Porque Jesus pediu ao Pai que não nos tirasse do mundo. Nós estamos cá, mas que nos livremos dele. E se nós formos pensar nisto, isto tem muito que se lhe diga. Nós temos a mão de Deus connosco, temos o poder de Deus connosco. E sabemos que, apesar de tudo, Ele está presente ao nosso lado. E então é com alegria que nós passamos ao nosso primeiro coro, que diz: sim, com Deus seremos o quê? Vencedores. Nós seremos vencedores. Somos ou não somos? Amém. Venham as tribulações que vierem, nós seremos vencedores. Por causa da maraca que eu não vos ouvia cantar. Meus irmãos, vamos cantar com alegria. Deus merece isso, porque Ele é o leão da tribo de Judá. Então vamos lá. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus quebrou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. É a nossa força em tempo de fraqueza, uma grande torre bem forte em tempo de guerra. Oh, esperança de Israel. Grande é o Senhor e digno de louvor, a honra, toda a glória e poder. Digno é o Senhor de receber louvor, a honra, toda a glória e poder. Aleluia, aleluia, ale, 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 aleluia, 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 ale, 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 aleluia. Parou? Quando eu escolhi estes coros, eu sabia que eles estavam assim um bocadinho lá para trás, esquecidos. E nós tivemos aqui algum trabalho na sexta-feira para os colocar em ordem. Então, por favor, vamos cantar. Eu não estou a ver nada. Vamos cantar novamente do princípio ao fim. Desta vez em toque maraca.
nós, na continuidade do nosso louvor, podem sentar. Nós vamos agora entregar os nossos dízimos e ofertas e, tal como já é habitual, sabem quais os procedimentos, entrar por um lado e seguir pelo outro. Ao mesmo tempo, vamos também cantar o coro Deus do Universo, que é o nosso coro do mês, o coro em aprendizagem. Pedi ao irmão Carlos Viegas que nos dirigisse em oração de gratidão. Agradecemos ao Senhor por estes momentos que nos dá, de estarmos na casa, podemos estar aqui para louvar o teu nome, Senhor, para dedicar glória, louvor à tua majestade.
presente, pela coração que ele tornou. Agradecemos pelos recursos que tens disponibilizado à tua Igreja, Senhor, e pedimos que continues a estar com ela em todos os momentos, mesmo nos momentos mais difíceis, Senhor, que possas orientar e dirigir em todas as coisas. Pedimos a tua bênção para o mensageiro nesta manhã, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que vai ecoar aos nossos corações. Pensando que eles possam estar sensíveis para a receber e ela possa ser orientação, luz para o nosso vida. É o que nós imploramos no nome santo de Jesus. Amém. E em preparação para a nossa mensagem, vamos terminar o período de louvor com o coro 405, Jesus merece toda a honra. Amados, gratos por podermos mais uma vez nos aproximarmos da palavra
e a pedir que os irmãos, entretanto, pudessem abrindo as suas Bíblias em Tiago, capítulo 3, e vamos voltar à carta de Tiago, este impactante texto da Palavra de Deus para as nossas vidas. E, amado, nós podemos sempre olhar para este texto de Tiago, sendo ele um livro, um texto de sabedoria. Podemos sempre olhar para esta palavra como um guia prático de boas maneiras. Ao fim e ao cabo, Deus está-nos a dar algumas orientações muito práticas do nosso dia-a-dia, sobre aspectos muito práticos da nossa vida. Podemos olhar para ele como um conjunto de bons conselhos e sugestões sábias para uma vida correta, que vai muito além daquilo que é a vida cristã, porque muitos destes conselhos estão aí presentes na nossa sabedoria popular e presentes como símbolos e marcas de boas maneiras e de vidas corretas. Mas o assunto presente em Tiago é um assunto bem mais profundo e sério. O assunto em Tiago é fé viva e verdadeira. Este é o assunto que Tiago está a tratar. A sabedoria que aqui é apresentada não são bons conselhos e práticas para uma boa vida, mas são realmente sabedoria que vem lá do alto e que só Deus pode dar e que só dá aos seus filhos. E por isso este texto é um texto que precisa da nossa parte de toda a atenção. E por isso, para aqueles que gostam de mergulhar no mar ou na água, eu sugeria que pudéssemos fazer aquilo que simbolicamente, ou melhor, fazemos aqui simbolicamente aquilo que fazemos quando temos essa experiência. Enchemos o peito de ar, e aqui encher o peito de ar é preparar a nossa mente, o nosso coração, disponibilizar-nos para nos deixarmos envolver totalmente na intervenção e na ação do Espírito Santo. E vamos mergulhar na palavra, vamos mergulhar neste texto que o Senhor tem para nós hoje. Vamos então, em Tiago capítulo 3, vamos ler este precioso texto da palavra de Deus para as nossas vidas hoje. E diz assim, Tiago 3, versículo 1, Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesmo em chamas pelo inferno. Pois toda a espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma, e tem sido domado pelo género humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, e é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria mediante com digno proceder nas suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Esta é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda a espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos,
imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Pai, nós estamos perante a Tua palavra e tudo o que te pedimos é que ela, pela ação do Teu Santo Espírito, possa falar, tocar e transformar os nossos corações nesta hora. É a oração que te levamos com gratidão por podermos ter esta oportunidade e te pedimos mais uma vez a tua intervenção amorosa sobre as nossas vidas. No nome de Jesus Cristo oramos. Amém e amém. Amados, como lembrámos na altura, no capítulo 1, quando lá passámos nesta caminhada pela carta de Tiago, agora neste capítulo 3, Tiago vem aprofundar um assunto que já tinha sido mencionado anteriormente lá no capítulo 1 e no versículo 26, e que diz: se alguém se põe a ser religioso, deixando de refriar a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. O refriar da língua. Este é um assunto que agora Tiago vem aprofundar neste capítulo. E Tiago tem vindo a falar para irmãos em Cristo. Irmãos em Cristo que têm uma experiência de fé viva, verdadeira, autêntica, provada e aprovada. Fé esta que, temos sido exortados nesse sentido, fé essa que produz naturalmente boas obras. Aliás, Tiago tem denunciado ao longo deste texto as evidências de uma fé morta, uma fé que não salva e que não produz realmente evidências de vida nova em Cristo. Ora, uma evidência dessa fé viva, dessa fé resultado de uma nova realidade em Cristo, é sem dúvida nenhuma o nosso falar. Aqui que Tiago apresenta como a língua. Assunto este tão difícil para as nossas vidas. Este assunto é tremendamente incómodo, desconfortável para todos nós. Mas por ser tão importante, quis Deus, através de Tiago, intervir nas nossas vidas, porque este é, sem dúvida nenhuma, um assunto realmente importante e fundamental na nossa experiência de fé. Amados, quando nós olhamos para o início deste capítulo, para o versículo 1, é óbvia a indicação que Tiago dá, de uma forma especial, para aqueles que são os líderes, aqueles que têm a responsabilidade de ensinar. Diz o texto que esses vão ter da parte de Deus também uma atenção especial no que diz respeito à avaliação. Vão dar contas do que fizerem, porque esses têm uma responsabilidade acrescida. Através do exemplo e da palavra de Pedro, lá na primeira carta de Pedro, capítulo 1, 5 e versículo 2, esta ideia é reforçada quando Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, admoesta aos líderes, os pastores, a alimentarem o rebanho de Deus que está ao vosso cargo. Cuidem dele de boa vontade, não contrariados nem pelo que podem vir a ganhar com isso, mas por zelo em servir o Senhor. Não dominem aqueles que vos foram confiados, mas conduzam-nos com o vosso bom exemplo. Este é o reforço que Deus traz através de Pedro, este cuidado, esta atenção, esta responsabilidade especial que têm aqueles que têm sido incumbidos de partilhar, de ensinar a palavra. Mas no versículo 2, amados, no versículo 2 do capítulo 3 de Tiago, Tiago avança dizendo: mas todos tropeçamos. Todos tropeçamos. Todos têm que lidar com este grave problema. O grave problema que tem a ver com a nossa comunicação. Aquilo que está simbolicamente presente na nossa língua. Na realidade, amados, quando nós olhamos para este texto e se fizermos aquilo que é perigoso fazer, isolar alguns versículos, por exemplo, o versículo 2 e o versículo 8. O versículo 2 diz que porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar no falar, é perfeito varão, capaz de refriar também todo o corpo. E bem sabemos nós que nenhum de nós o consegue fazer. Quando nós olhamos para o versículo 8, diz o seguinte: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Nenhum homem é capaz de domar. Ora, se nós olharmos e isolarmos estes dois versículos, assumimos que este é um problema impossível de tratar na nossa vida.
E vamos então dar razão às nossas maravilhosas desculpas, porque nós somos realmente muito bons a dar desculpas. E olhamos para este problema e dizemos, bom, mas a Bíblia diz que eu não consigo, que é impossível. E então, eu nasci assim e vou ser sempre assim, aquele síndrome de Gabriela que nós conhecemos, não é? Eu nasci assim e vou viver assim e vou morrer assim. O que é que eu posso fazer? Eu não posso mudar nisto porque é impossível. A palavra diz que é impossível. O famoso ditado popular que pau torto, tarde ou nunca, se endireita. Para justificar a nossa incapacidade de lidar com este problema que é grave, sério. Mas será que é assim? Será que é assim? Será que nós temos que nos conformar? Quando nós olhamos para a parte final do versículo 10, é evidente que não nos podemos conformar, porque Tiago está-nos a dizer que não é conveniente que isto aconteça na nossa vida. Não é desejável e mais, não pode acontecer, porque é uma evidência de algum problema grave. Então como é que nós vamos lidar com isto? E assumindo, porque Tiago faz questão de nos ajudar a compreender, se é que nós ainda não percebemos, que este é de facto um problema grave na vida de todos nós, que não pode ser ignorado nem desvalorizado. Vejam, o versículo 6 é de facto intenso na descrição do problema. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, mas também é posta ela mesma em chamas de inferno. Ou seja, é claro o nível e a gravidade deste problema. O Senhor Jesus, lá em Marcos capítulo 7, versículo 15, afirma que não há nada do exterior do homem que entrando nele pode contaminar. O que contamina mesmo o homem é o que sai. Reforçando esta ideia de que aquilo que falamos, aquilo que é o uso deste órgão pequeno, realmente é de grande dificuldade. É um dos grandes problemas. Mas já hoje fomos lembrados, e a Paula lembrou-nos através do versículo de Romanos 8, que para grandes males, grandes remédios, certo? Grandes males e grandes remédios. Não há nada que seja impossível. Seremos certamente vencedores. E se este é um problema, certamente Deus tem uma solução para este problema. Mas importa ainda olhar para o texto e perceber aquilo que Tiago está a falar. Do versículo 3 ao versículo 6, Tiago dá-nos algumas metáforas para nos mostrar o poder extraordinário que a língua tem. E, de facto, o poder extraordinário da língua está no exemplo que é dado, por exemplo, naquilo que é usado nos cavalos. E que um pequeno ferro dirige todo o animal, colocado na sua boca e usado da forma certa. Exemplo impressionante é o dos navios. E certamente, àquela época, quando Tiago registou este texto, os navios ainda não seriam tão grandes como são hoje. No entanto, o princípio continua o mesmo. Um barco imenso, de grande dimensão, é um pequeno leme que determina o lugar para onde ele vai se dirigir. Percebemos que a língua tem, de facto, através destes dois exemplos, um poder, uma capacidade de dirigir. A língua tem essa possibilidade, essa capacidade, esse poder. Apesar da sua pequena dimensão, ele dirige todo o nosso corpo, tal como o leme dirige todo o grande navio. Ou seja, o nosso falar dirige a nossa vida, tem esse poder. No exemplo do fogo, nesta metáfora nós aprendemos que a língua também tem o enorme poder, a enorme capacidade de destruir. Aquilo que começa com uma pequena fagulha, aquilo que começa de uma forma insignificante, tem uma capacidade extraordinária de destruir e ganha tantas vezes dimensões incalculáveis. E é isso que acontece na nossa vida. A partir de um pequeno órgão, a partir de uma pequena palavra, nós podemos destruir toda a nossa vida. Com estes exemplos, amados, nós somos fortemente exortados a perceber a seriedade deste assunto, porque este é, sem dúvida nenhuma, um assunto sério, incómodo, desconfortável, mas muito necessário para a nossa caminhada, para a nossa experiência de fé viva. Esta é, sem dúvida nenhuma, uma área da nossa vida que precisa de um grande investimento.
Precisa com toda a certeza da intervenção poderosa e sobrenatural de Deus, porque de outra forma nada acontecerá. Amados, dos maiores dissabores da minha vida pessoal, todos eles inevitavelmente foram causados por palavras que eu preferi. Já perdi amizades, já sofri e já fiz sofrer, pequei tantas vezes por causa do meu falar. Porque algumas vezes falei o que não devia, falei o que era errado, fui insensato. Isso foi muito mau. Houve outros momentos em que falei o que era certo. O que eu estava a dizer era certo, mas estava a fazê-lo no momento errado e com as pessoas erradas. E isso trouxe-me sofrimento a mim e a outros. Já me aconteceu falar o que era correto, no momento certo, com as pessoas certas, mas eu falei da forma errada. E isso trouxe-me sofrimento a mim e aos outros. Em todas estas situações, houve consequências. Algumas delas, até hoje, eu não consegui reparar, porque não está ao meu alcance reparar. E preciso de ficar totalmente dependente da graça purificadora de Cristo, na minha vida e na vida daqueles que eu tenha causado sofrimento. Tudo por causa de uma palavra, tudo por causa deste órgão pequeno, que sendo pequeno dirige a nossa vida. Mas, amados, quando olhava para o texto, e nós nos focamos muito na questão prática, operacional do problema, quando nós damos atenção aos versículos 9 a 12, percebemos que aí há uma nova perspectiva deste problema. A fé viva, autêntica, provada e aprovada, que produz naturalmente boas obras, não pode ser esquizofrénica. E, obviamente, amados, o nosso falar não pode evidenciar essa esquizofrenia espiritual. Amados, a esquizofrenia designa um conjunto de transtornos psíquicos e que normalmente se verifica com uma profunda transformação da personalidade das pessoas. A pessoa deixa de viver na realidade normal e comum e passa a viver numa realidade que é só dela. Os afetos tornam-se violentos e ambivalentes, orientados por opostos. A pessoa tanto ama muito como odeia muito. Amados, pessoas que sofrem de esquizofrenia têm uma doença, estão doentes. E é grave e destruidora. Amados, pessoas que reproduzem nas suas vidas o que está descrito nos versículos 9 a 12, estão doentes espiritualmente falando. Pessoas que com esta boca, com esta língua bendizem ao Senhor, mas amaldiçoam homens. Pessoas que preferem bênção e maldição com a mesma boca. Que nesta forma simbólica produzem água doce e água salgada. Que produzem frutos que não são os que normalmente deviam ser produzidos pela árvore que dizem ser. Estão espiritualmente doentes. E quando nós olhamos para estes versículos, amados, percebemos que há uma perspectiva muito mais séria e profunda, muito mais do que somente aquilo que aparentemente e superficialmente é revelado através do nosso falar. Amados, o nosso grande e verdadeiro problema não é realmente com o que falamos e com a nossa língua. A questão é bem mais funda e estrutural. O exemplo que acontece com a febre. A febre não é um mal, não é uma doença. A febre é uma evidência que o nosso corpo tem um problema. O nosso falar, as dificuldades que nós temos no dominar a nossa língua é um sintoma daquilo que está a acontecer no nosso coração. E o versículo 14 é evidente. Tiago lembra que é no nosso coração que reside o que é bom ou o que é mau. Jesus
Jesus, lá em Mateus capítulo 12, versículo 34, diz que a boca fala do quê? Daquilo que o coração tem. Ou seja, aquilo que falamos é só um sintoma daquilo que está cá dentro. E se de facto cá dentro no nosso coração não estiverem coisas boas, não tiver o que realmente é puro, é natural que a nossa língua, o nosso falar vai evidenciar isso. Tal como Tiago já tinha referido no capítulo 1 e no versículo 5, precisamos de sabedoria do alto. Uma sabedoria que está descrita no versículo 17 e que é de facto aquilo que precisa de acontecer na nossa vida. Uma sabedoria que é pura, pacífica, indulgente, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Esta é uma pequena lista das características daquilo que tem que estar no nosso coração. Algo que só mesmo o Senhor pode produzir. Esta é o tipo de sabedoria que só pode vir do alto. Esta é uma intervenção que precisamos que o Senhor faça na nossa vida e por isso Tiago tinha dito, se precisas de sabedoria, pede ao Senhor, porque Ele certamente a dará. Precisamos de beber desta água. Jesus disse isso àquela mulher samaritana lá junto ao poço. Se tu beberes desta água, então vai jorrar de ti uma fonte de água viva. Nós precisamos de tomar esta água para que o nosso interior seja de facto transformado e aquilo que depois saia da nossa boca seja um reflexo natural dessa realidade. Amados, como Tiago já nos lembrou, esta é uma obra que não está ao nosso alcance realizar. Não há nenhum processo pessoal, não há nada dentro de nós que possa resolver este problema. Nós não temos recursos para resolver este problema. Nós precisamos, amados, de tal como David, fazer uma oração que está lá presente, peço desculpa, Filipe, podes passar para trás, que está lá presente no Salmo 141. E Davi orava ao Senhor dizendo: põe guarda, Senhor, à minha boca, vigia a porta dos meus lábios, não permitas que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Davi clamava ao Senhor por uma intervenção daquele que é o único que pode de facto intervir para que possa realmente produzir proteção e que possa agir aonde? No coração, lá aonde está a raiz do problema. Eu estava a considerar este texto e nós sempre ficamos na expectativa que de facto precisamos de perceber o que é que tem que acontecer na nossa vida, como é que se vai operacionalizar esta intervenção de Deus. E veio à minha mente um texto que antecede os versículos que há pouco lemos em Romanos 8. E nós vamos acompanhar a leitura que vai estar projetada e eu retirei do texto, com o cuidado de não alterar nenhum do sentido do texto, mas retirei do texto aquilo que lá está referenciado e referido por Paulo, aquilo que são as obras da carne. Porque o que eu queria muito era que nós agora, neste momento, pudéssemos dar atenção àquela que é a intervenção de Deus para resolver este problema. E então, na tradução do livro da Bíblia para hoje, nós lemos o seguinte em Romanos capítulo 8. Portanto, o poder do Espírito doador da vida, por meio de Cristo Jesus, me libertou da lei, do pecado e da morte. Assim a retidão da lei de Deus manifesta-se em nós, que nos deixamos conduzir pelo Espírito Santo e não nos colocamos em sujeição à velha natureza. Amados, o poder do Espírito Santo que nos conduz em oposição à nossa velha natureza. Mas aqueles que seguem o Espírito fazem o que agrada ao Espírito. Pensar segundo o Espírito leva à vida e à paz. Mas vocês são controlados pelo Espírito. E se é que o Espírito de Deus vive em vós, e se alguém não tem a sua vida, o Espírito de Cristo, essa pessoa não pertence a Cristo. E se Cristo vive em vós, o vosso corpo está morto por causa do pecado. Mas o Espírito é a vossa vida, porque Cristo vos ressuscitou. E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vive na vossa vida,
aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos vivificará o vosso corpo mortal pela ação desse mesmo Espírito que vive em vós. E eu queria parar aqui só para nós percebermos aquilo que Deus nos está a dizer. Se aquele poder de Deus, através da ação do Espírito Santo, se manifestou naquele dia, ressuscitando o Senhor Jesus Cristo, esse mesmo poder que está em nós não poderá tratar de um problema tão grave como este que nós temos. Versículo 12. Assim, irmãos, não há razão para satisfazerem a velha natureza pecaminosa fazendo o que ela vos pese. Mas se pelo poder do Espírito a rejeitarem, hão de viver. Porque todos os filhos de Deus se deixam conduzir pelo Espírito de Deus. Com efeito, receberam sim o Espírito de verdadeiros filhos de Deus, que vos acolhe no seio da sua família, chamando-lhe realmente Pai querido. Porque o seu Santo Espírito é testemunha no nosso entendimento de que somos filhos de Deus. E uma vez que somos filhos, seus filhos, somos herdeiros, isto é, herdeiros de Deus e também herdeiros em conjunto com Cristo. Contudo, se é certo que participaremos da sua glória, também é certo que teremos de participar dos seus sofrimentos. Amados, ou isto é verdade, ou o poder de Cristo, o poder e a ação do Espírito Santo na nossa vida é uma realidade, ou então estamos todos enganados desde o início. É evidente, amados, que estamos a falar de um problema grave, de um assunto incómodo e difícil. A palavra ao falar tem de facto muito poder. A história já nos encarregou de mostrar isso. Guerras têm acontecido por causa de uma palavra. A capacidade destruidora da palavra é evidente e nós sabemos disso. Mas também sabemos que a palavra de Cristo tem poder. Amém? A palavra de Cristo tem poder. Aliás, esse é sem dúvida nenhuma um dos aspectos tremendos do ministério do Senhor Jesus Cristo. Ele tinha, segundo aqueles que o acompanhavam, só ele tinha palavras de vida eterna. Só ele tinha palavras de vida eterna. E por isso eles diziam, para onde é que eu iria? Para onde é que nós havemos de ir? Só tu tens palavras de vida eterna. Ao seu falar, pessoas eram curadas. A palavra do Senhor Jesus Cristo ressuscitou pessoas, libertou pessoas. Aliás, o testemunho que está registado nos Evangelhos é que as multidões se maravilhavam com as suas palavras. Jesus é, sem dúvida nenhuma, o nosso exemplo supremo. E Ele é o poder para resolver este problema grave que nós temos. Mas quando nós olhamos para o exemplo de Jesus, amados, aliás, é impossível não lembrar. Pedro, mais uma vez, e já há pouco lembrávamos, Pedro, mais uma vez, registra isso lá em 1 de Pedro, capítulo 2. Ele diz, porque para isto sois chamados também, pois Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Este é o maravilhoso e supremo exemplo que nós temos. Mas ele também é a manifestação do poder de Deus para que aconteça o mesmo em nós. Amados, o que é que vamos fazer com este pequeno órgão que Deus decidiu colocar no nosso corpo? Como é que vamos lidar com este problema? É óbvio, amados, que neste, como em todos os outros, é importante uma decisão. Temos que decidir o que é que queremos fazer. Ou nos resignamos e dizemos que não há nada a fazer, não esquecendo que com essa decisão estamos a negar e a rejeitar o poder de Cristo, o poder e a ação do Espírito Santo. Ele que tem poder para resolver esse problema. Ele que teve problema para resolver o problema lá na cruz.
diz que Ele é também o que vai resolver este problema na nossa vida? Ou então decidimos, sim, de facto, assumir que este é um problema grave e que precisamos de ajuda e que sabemos que não podemos fazer nada por ele. E sabemos que essa intervenção que Cristo vai fazer na nossa vida, muito mais do que no nosso falar, é no nosso interior, porque é lá que Ele tem que intervir, porque é lá que está a fonte de tudo aquilo que nós preferimos. Essa é uma decisão que nós temos que tomar. E, amados, é importante tomar, porque o assunto de Tiago é fé viva versus fé morta. E é evidente que a nossa esquizofrenia no falar evidencia um problema grave, uma doença. E não pode e não é compatível com uma fé viva. Amados, eu só vejo uma hipótese. É, de facto, tomarmos a decisão de reconhecer a nossa incapacidade, dependermos totalmente deste poder que aqui está registado em Romanos capítulo 8, depender dele para que de facto esse milagre possa acontecer pela intervenção do Espírito Santo na nossa vida. E assim este poder, o poder do Evangelho, que se tem poder para nos dar vida eterna, tem com certeza poder para tratar de um problema tão, à luz dessa dimensão, tão pequeno como o do nosso falar. Este poder de Evangelho realmente possa na nossa vida nos transformar pela ação do Espírito Santo e que isso seja realmente evidente no nosso falar. E o nosso falar possa realmente, amados, evidenciar que somos novas criaturas, que fomos resgatados por Jesus Cristo. Porque é evidente que uma fonte não pode dar água salgada e água doce. E nós fomos chamados para manifestar, produzir água de vida eterna, uma fonte de vida eterna. Eu sei que amanhã vai ser muito difícil. Hoje à tarde não vai ser tão difícil porque vamos ficar confinados em casa, não é? Vamos estar no nosso agregado familiar. E, portanto, a probabilidade de termos problemas, embora nós estejamos longe de ter problemas nesta área, esteja a reduzir. Amanhã, se calhar, quando fomos injuriados, quando fomos maltratados, quando qualquer outra influência externa à nossa vida, maliciosa, venha se aproximar, há grandes probabilidades deste problema se evidenciar. E lá temos que tomar uma decisão. Ou de facto produzimos água doce, ou então rejeitamos a intervenção do Espírito Santo na nossa vida e adquirimos esta expressão esquizofrénica, doentia, de, nos momentos, glorificamos e declaramos que Deus é o nosso Salvador e que tem todo o poder, e noutros assumirmos que Ele não tem a possibilidade de tratar deste pequeno órgão que Deus nos deu. Esta é uma decisão que nós vamos ter que tomar e que vai ser difícil tomar em alguns momentos. Mas, amados, como o Tiago aqui diz, não é conveniente, não é desejável que outra coisa aconteça. Que a nossa vida não possa, resultado da presença da sabedoria lá do alto, produzir outra coisa senão pureza, paz, misericórdia, amor, autenticidade, tudo aquilo que depois Paulo também registra como o fruto, o maravilhoso fruto do Espírito na nossa vida. Quando amanhã ou depois da manhã tiverem com este problema e tivermos que o enfrentar, por favor, não me liguem, não me telefonem. Peçam ajuda àquele que pode ajudar, e não sou eu, definitivamente. Eu posso orar por vós como eu preciso que vocês orem por mim. Quando esse problema surgir, só podemos ir a um lugar, pedir ajuda. E esse lugar é lá no alto. É lá do alto, de onde Deus agirá soberanamente e de uma forma transformadora, para que as nossas vidas possam honrar o seu santo nome e manifestar o seu poder em algo tão
prático e simples como é o nosso falar. Que o Senhor nos abençoe, amados, e que Ele possa trabalhar e agir e transformar as nossas vidas. Vamos terminar com oração, pedindo a bênção de Deus, e depois de escutarmos o pós-lúdio, iremos sair, como habitualmente, pedindo que tenhamos todos os cuidados no nosso distanciamento e também esperando que o Senhor nos abençoe neste dia e nesta semana, em cada momento. Vamos orar. Vamos ficar de pé, amados, por favor. Pai, quando pela Tua graça somos expostos a alguns destes ensinos, como Tu hoje nos trouxestes através do Teu servo Tiago, é evidente a nossa incapacidade, Pai. É evidente e fácil de reconhecer que somos realmente muito fracos. E, Pai, reconhecemos que não somos capazes. Mas, Pai, também é nesta hora que nós percebemos, através da Tua palavra, que Tu não nos abandonas. E aquilo que para nós nos parece impossível, e aos nossos recursos realmente é impossível, Tu tornas possível. E Tu podes transformar toda a nossa vida. E podes também, como vais, e nós estamos certos que o vais fazer, transformar o nosso falar, para que da nossa boca possam realmente sair palavras de bênção, de louvor, de graça, palavras de amor, palavras que edificam e não destroem. Ó Pai, que o nosso falar possa realmente dirigir a nossa vida, não de acordo com a sua capacidade destruidora que tantas vezes tem, mas, ó Pai, possa dirigir a nossa vida naquilo que é a Tua vontade, o Teu propósito. E para isso, Pai, nós precisamos muito que Tu cuides do nosso coração, Pai. Alimenta-nos e enche-nos da Tua presença, Pai. Queremos que de bem de dentro de nós surja aquilo que Tu és, a manifestação da Tua presença, da Tua ação transformadora. Isso possa também ser manifestado e revelado através do nosso falar. E que em todos os momentos, Pai, nós possamos realmente ser surpreendidos pelos milagres que Tu fazes na nossa vida. E bem sabemos, Pai, que em certos momentos não preferir uma palavra vai ser um milagre, porque a nossa vontade carnal vai ser preferir, vai ser dar uma palavra errada, destruidora, e esse milagre nós precisamos que Tu faças e operes na nossa vida. Oramos para que Tu faças e buscamos-Te para que essa realidade, esse poder possa se manifestar em cada momento da nossa vida e Tu sejas honrado e glorificado. Pai, mais uma vez Te pedimos que continues a cuidar de nós enquanto Tua Igreja, que nos protejas nesta situação e dias difíceis em que nos encontramos, pedindo mais uma vez a Tua proteção e graça sobre a vida de cada um dos Teus filhos, das nossas famílias, dos nossos queridos, aqueles que também estão longe e com os quais nós nem sequer podemos ter contacto neste tempo. Ó Pai, pedimos que Tu possas agir e usar aqueles que, com sabedoria que é dada por Ti, possam realmente também encontrar a solução para esta pandemia, cura. Ó Pai, se for essa a Tua vontade, sabendo que Tu podes trazer essa cura de qualquer outra forma, mas clamamos por essa Tua intervenção. Ó Pai, que possas realmente neste momento agir sobrenaturalmente, minimizando o sofrimento de tantos. Ó Pai, mas que acima de tudo, nestes momentos nós possamos entender o que Tu estás a fazer e ouvir-Te no meio de toda esta situação. E estamos certos que Tu queres falar connosco em todos estes momentos. Pai, usa-nos como Teus instrumentos, para que a nossa palavra, de facto, possa ser uma palavra de vida eterna e não qualquer outra coisa, uma palavra de graça, de amor e de manifestação daquilo que Tu és. Por tudo isto, Pai, nós nos submetemos à Tua graça, ao Teu amor, ao Teu poder, com gratidão nos nossos corações, pedindo o Teu perdão restaurador para os nossos erros, para os nossos pecados, para os momentos em que Te entristecemos, não só com o nosso falar, mas também com o nosso agir. Por tudo isto, nós Te louvamos, Te agradecemos, no nome precioso e bendito do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Podemos ficar sentados durante alguns momentos, irmãos.